Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, versículos 13 a 15. E capítulo 12, versículos 22 a 31. Os dois senhores. Jesus reprova os fariseus. A ansiosa solicitude pela vida. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo-lhe todas estas coisas, zombavam dele. Jesus lhes disse: Pondes grande cuidado em parecer justos aos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é a abominação aos olhos de Deus. E disse a seus discípulos: Eis porque vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e entretanto vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual de vós pode, por mais ansioso que esteja, acrescentar um côvado à sua estatura? Se, pois, não podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E com as vestes, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Todavia, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Assim, não vos inquieteis dizendo à semelhança dos gentios: que comeremos? Ou que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porquanto vosso Pai sabe que disso precisais. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Bastam a cada dia os seus próprios males. Número 95. Estas palavras de Jesus têm por objetivo afastar da matéria o homem, obrigá-lo a encarar frente o alvo que lhe cumpre atingir e que ele deve colocar acima de tudo, a vida eterna, isto é, a vida do Espírito puro, do Espírito que, tendo concluído todas as suas provas, chegou ao supremo grau de pureza, donde começa a compreender quem é Deus e a gozar na eternidade a vida espiritual, aproximando-se cada vez mais do foco da onipotência, sem que, entretanto, como já o dissemos,
chegue jamais a igualar-se à divindade. Jesus falava a homens maculados por instintos grosseiros. Tinha que combater naturezas rebeldes. Era, pois, obrigado a vibrar golpes que, só sendo muito violentos, lhes repercutiriam ainda assim fracamente nas almas endurecidas. Ninguém deduza das suas palavras que o homem deva entregar inteiramente sua existência e seu futuro humanos aos cuidados exclusivos de Deus. Trabalhador que é, corre-lhe o dever de dar conta da sua tarefa. Sujeito na qualidade de homem às necessidades do gênero humano, está na obrigação de angariar pelo trabalho os meios de manter a sua existência humana, lembrando-se que dia virá em que as forças faltarão ao operário. Aquele, portanto, que puder armazenar lealmente, sem quebra da sua integridade moral aos olhos do Senhor, os grãos com que na velhice fabrique o seu pão, deve fazê-lo sem temor, enquanto a idade lhe o permita. Fazê-lo com cuidado, sem desperdiçar a menor parcela, pois terá que prestar contas aos irmãos que não conseguiram mais do que catar algumas espigas para o sustento dioturno e que necessitarão de uma parte dos grãos que o Senhor lhe permitiu colher abundantemente. Trabalhai de acordo com as vossas forças e os vossos meios, e pensai sempre nos que não puderam ou não podem mais fazê-lo. Deus abençoa os corações puros e as boas intenções. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade que os povos antigos adoravam, feita de prata ou de ouro, principalmente de ouro, representando mais ou menos o que representava o Júpiter dos romanos, isto é, os vícios da humanidade com todo o seu cortejo, o que explica o pensamento de Jesus. Não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não podeis viver a vida que agrada a Deus, praticando os desregramentos a que vos arrasta a vida mundana. Não podeis ter ao mesmo tempo em vossa alma o amor e o egoísmo, a caridade e a avareza, o desprendimento e a cólera, a mansidão, a humildade de espírito, a simplicidade do coração e o orgulho, a atividade pelo trabalho material e a preguiça, a bondade para todos e o gosto do assassínio e das violências. Ou amareis a um e odiareis a outro, ou servireis a este e desprezareis aquele. Quem se consagra aos bens terrenos não pode praticar o desprendimento que o progresso espiritual exige. Aos fariseus dos vossos dias, luxuosos, orgulhosos, avarentos, que zombam das nossas palavras, dizemos, como disse Jesus aos fariseus de outrora: pondes muito cuidado em parecer justos perante os homens, mas Deus vos conhece os corações, e o que é grande aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Quer dizer, geralmente a riqueza, a glória, o orgulho por eles divinizados são os que os homens consideram elevado, e vós sabeis que o Senhor ama os de espírito humilde, os de coração simples e bondoso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.